Com os avanços que ocorreram no trabalho policial nas últimas décadas, nenhum caso de pessoa desaparecida pode realmente ser considerado insolúvel. Com sorte, à medida que o tempo passa e as técnicas investigativas avançam ainda mais, a maioria dos casos poderá ser solucionada e as famílias dessas pessoas desaparecidas poderão finalmente ter alguma paz. Número 10. Nancy Guthrie, de 84 anos, mãe da apresentadora do Today Show, Savannah Guthrie, está desaparecida há mais de 70 dias, após ter sido sequestrada de sua casa em Tucson, Arizona. Mas espera-se que novas evidências de DNA encontradas na cena do crime ajudem as autoridades a levar os responsáveis à justiça. No dia 31 de janeiro de 2026, Nancy foi deixada em sua casa em Tucson após visitar sua outra filha, Anya. Seu genro, Tommaso Cione, acredita-se ter sido o último a vê-la antes de seu desaparecimento. Quando Nancy não apareceu para uma transmissão ao vivo na igreja, outros paroquianos ficaram preocupados e avisaram sua família que ela não chegou nem podia ser contatada. Às 11 horas da manhã, membros da família chegaram à casa dela, mas não encontraram nenhum sinal dela. Nancy foi dada como desaparecida uma hora depois e a investigação só deixou todos ainda mais preocupados. Todos os pertences pessoais dela foram encontrados dentro da casa e rapidamente ficou claro que ela não saiu de casa voluntariamente e que havia sido sequestrada. A casa foi isolada como cena do crime e os investigadores começaram a coletar o máximo de evidências possível. Material biológico foi achado perto da entrada, analisado e confirmado como sendo de Nancy. Descobriu-se também que a câmera de campainha foi removida, possivelmente pelo sequestrador. Nos dias seguintes, diversos veículos de mídia receberam bilhetes exigindo o resgate dos sequestradores, mas sua autenticidade ainda não foi confirmada. Imagens e vídeos de um homem visto mexendo na câmera de segurança da casa de Nancy foram divulgados ao público, mas o indivíduo visto nas imagens ainda não foi identificado. Com o tempo, a família dela ficou mais ansiosa por notícias e divulgou nota dizendo estar disposta a negociar com os sequestradores e pagar o resgate de 6 milhões de dólares. Em um segundo comunicado, Savannah fez alusão ao fato de que eles haviam recebido notícias dos culpados e pediram para que Nancy fosse libertada. Mas, como nada foi feito, anunciaram que uma recompensa de 1 milhão de dólares estava sendo oferecida a qualquer pessoa que tivesse informações que levassem ao paradeiro de Nancy. O caso avançou pouco desde então, mas espera-se que novas evidências possam trazer novos rumos à investigação. A polícia informou que achou um fio de cabelo na cena e o enviou para análise. Com sorte, ele é de um dos sequestradores. E se o DNA deles já estiver no banco de dados, será apenas uma questão de tempo até que sejam identificados. Se isso acontecer, eles podem ser rastreados, presos, julgados e, com sorte, Nancy voltará para casa em segurança. Número 9. Nicole Winder, de 53 anos, é mais conhecida por seus amigos e familiares como Nick, e eles estão cada vez mais preocupados com o bem-estar dela desde seu desaparecimento, que ocorreu em fevereiro de 2025. A última vez que Nick foi vista foi no dia 25 de fevereiro daquele ano, enquanto ela estava na altura do número 19.000 da FM 974, nos arredores de Bryan, Texas. Na época, ela trabalhava como cuidadora de um idoso e estava nessa área para cumprir suas funções. Após terminar seu turno, ela estava saindo da casa dessa pessoa e desapareceu sem deixar rastros. Presumiu-se que ela tivesse ido para casa, mas uma hora depois, a polícia foi alertada sobre um fato preocupante. O carro de Nick, uma caminhonete Chevrolet 2025, foi encontrado a cerca de 3,2 quilômetros da casa de seu cliente e, o mais preocupante, havia sido incendiado. A polícia respondeu rapidamente e concluiu que o incêndio foi criminoso, não causado por falha mecânica. Moradores da região foram orientados a checar câmeras de segurança para possível registro do culpado. Foi informado a elas que o incidente provavelmente ocorreu entre 15 horas e 16 horas 15 daquele dia, mas infelizmente não surgiu nenhuma pista.
Presumiu-se de imediato que a vida de Nick estava em risco e iniciou-se uma investigação. As autoridades acharam sua primeira pista: duas imagens da FM 974 e da Jack Creek Road próxima mostraram um veículo todo-terreno sendo conduzido na área, mas o motorista desse veículo ainda não foi identificado. A segunda imagem mostra o carro de Nick em movimento, mas não se sabe se ela estava dirigindo na hora. Vale lembrar que o motorista do quadriciclo pode não estar envolvido no caso de Nick, mas pode ter informações que ajudem a polícia a encontrá-la. Ele ainda não se apresentou e a polícia espera que ele veja a imagem e relate o que viu. O passo seguinte foi iniciar buscas por Nick, mas como não se sabia de onde ela sumiu, ninguém sabia por onde começar. Apesar disso, buscas com helicópteros, drones, cães farejadores e policiais a pé não encontraram mais sinais de Nick. No dia 15 de abril, o irmão de Nick, Dustin, de 50 anos, foi detido por um assunto não relacionado, já que havia um mandado de prisão pendente em seu nome. Os investigadores rapidamente ressaltaram que sua prisão ocorreu como resultado da investigação sobre o paradeiro de sua irmã, mas que ele não era considerado suspeito. Os investigadores novamente pediram ao público que colabore caso tenha informações que ajudem a solucionar o caso de Nick. Ela está desaparecida e em perigo, devendo ser encontrada rapidamente. Ela tem cabelo loiro, olhos verdes, 1,70 m de altura e pesa cerca de 59 kg. Quando ela saiu da casa do cliente naquele dia, ela estava vestindo uma camisa cinza escura e uma calça rosa. Outras agências se juntaram à busca, mas ainda não encontraram novas pistas. Se você viu Nick ou sabe onde ela pode estar, pedimos que entre em contato com o xerife do Condado de Brazos, pelo número 97936149900. Número 8. O caso do desaparecimento de Melissa Besson, de 37 anos, começou em 17 de março de 2025. Uma testemunha informou à polícia ter visto Melissa Besson na Indian Village Road, em Lac du Flambeau, no dia do desaparecimento, mas surgiram novas informações. Sem notícias de Melissa Besson, até 23 de março, sua família registrou o boletim de desaparecimento na polícia tribal. Eles disseram estar muito preocupados com a segurança de Melissa Besson, pois ela costuma manter contato, mas não tinham notícias desde seu desaparecimento. Foram feitas buscas e os moradores da área do desaparecimento de Melissa Besson foram questionados, mas ninguém pôde dar informações sobre o que aconteceu ou para onde ela foi. Com todas as pistas esgotadas, a polícia não teve outra escolha a não ser esperar por mais informações. Em 30 de julho, anunciaram ter recebido uma nova pista de alguém que estava na área naquele dia. Embora tenha sido aceito que Melissa realmente estava na Indian Village Road, outra testemunha viu algo perturbador pouco tempo depois. Ao sair da estrada, ela foi abordada por 3 homens em uma van e aceitou carona deles. Ela foi vista saindo da van depois que ela parou em uma rampa de embarque no lago Kinonige, e então foi vista caminhando para o sul na County Highway D. Um dos homens do veículo a seguiu por um tempo e pediu para ela voltar, mas Melissa recusou. Ao ver um carro se aproximando, presumiu ser um policial e fugiu para a área arborizada. Depois, descobriu-se que havia um mandado de prisão contra ele e ele não queria ser preso. Ele saiu da mata pouco depois e, como Melissa não estava mais ali, presumiu que ela fora levada pela polícia. O outro motorista que se aproximou foi localizado e interrogado. Ele relatou que Melissa parecia agitada quando falou com ela e quando perguntou se ela precisava de uma carona, ela recusou a oferta. Ele saiu ao norte e viu Melissa pela última vez indo para o sul. Como esse era o último local onde ela foi vista, novas buscas foram feitas perto da rampa de acesso para barcos do lago Kinonique. Mas nada mais foi encontrado e o paradeiro de Melissa continua desconhecido. As buscas envolveram buscas a pé, além do uso de drones e cães farejadores, que não conseguiram captar o cheiro dela. Sem novas informações surgindo, os investigadores agora contam com o público para se manifestar caso saibam de algo.
e uma recompensa de até $25 mil está sendo oferecida por informações que levem à solução do caso dela. Melissa é descrita como tendo cabelo castanho e olhos castanhos. Ela mede 1,70 m de altura e tem porte físico mediano. Ela é reconhecida por tatuagens nos braços, pernas e pescoço e foi vista pela última vez com camiseta preta sem mangas, moletom cinza e calça de moletom vermelha. Se você ou alguém que você conhece tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, entre em contato com o Departamento de Polícia Tribal de Lac du Flambeau pelo telefone 715-588-7717 ou o escritório do xerife do Condado de Vilas. O número é 715-479-4441. Número 7. De acordo com novas informações que foram divulgadas no caso do desaparecimento do advogado de 57 anos, Randall Spivey, e de Brandon Billmeyer, de 33 anos. O FBI agora se juntou à investigação e espera que algumas respostas finalmente sejam encontradas. Randall e Brandon, que eram tio e sobrinho, foram dados como desaparecidos em 19 de dezembro de 2025, depois que não retornaram para casa de uma viagem de pesca. Naquela noite, depois do jantar, os dois homens partiram para o Golfo do México a bordo de um barco de 42 pés chamado Unstop a Bull. Em algum momento, acredita-se que um dos homens caiu no mar. Acredita-se que, ao perceber a situação, o outro pulou para ajudar, esquecendo que o motor do barco estava ligado, e ambos ficaram à deriva. Após serem dados como desaparecidos, a Guarda Costeira iniciou buscas com mais de 24 barcos, mas não encontrou sinais dos dois homens. O barco deles foi achado cerca de 70 milhas da costa de Nápoles. Foi relatado que ele ainda estava engatado, mas à deriva e vazio, sem sinal de Randall ou Brandon. Dois coletes salva-vidas do barco sumiram, dando esperança de que ainda estivessem na água e pudessem ser encontrados. Também foi sugerido que foram forçados a abandonar a embarcação por motivos desconhecidos e tiveram que usar dispositivos de flutuação para sobreviver na água. Apesar de muitas horas de busca, nada mais foi encontrado, e a Guarda Costeira acabou anunciando que não teve escolha a não ser encerrar as buscas. As famílias agradeceram aos envolvidos na busca e pediram privacidade para lidar com os acontecimentos. A família de Randy afirma que ele é um pai e marido muito dedicado, disposto a ajudar qualquer pessoa. Ele trabalhou mais de 30 anos como advogado em Fort Myers, Flórida, ajudando muitas pessoas lesionadas. Brandon havia se casado recentemente, antes do sumiço, e trabalhava na mesma área do tio. Ele ingressou no Shiner Law Group em 2023, esperando causar um impacto positivo na comunidade. Randy é descrito como tendo cabelo castanho e olhos castanhos, com 1,85 metros de altura e pesando 111 quilos. Ele foi visto pela última vez usando calça caqui e camisa escura. Ele tem cabelo loiro avermelhado e olhos castanhos, mede 1,88 metros de altura e pesa 113 quilos. Embora as buscas pelos dois homens tenham terminado, polícia e guarda costeira disseram que seguirão investigando novas informações e pediram que quem souber de algo se manifeste. Seus nomes agora estão no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. O nome de Randall está registrado sob o número de caso MP154328 e o de Brandon é MP154331. Qualquer pessoa que possa fornecer mais informações sobre este caso deve entrar em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Lee pelo telefone 239477100. Número 6. É um fato lamentável que muitas pessoas que são dadas como desaparecidas a cada ano estavam enfrentando algum tipo de problema de saúde mental antes de desaparecerem. Esse também foi o caso de Amy Hilliard, de 52 anos, que não foi vista nem ouvida desde março de 2026. A polícia desconhecia que Amy enfrentava depressão. Apesar do novo detalhe acrescentar um aspecto ao caso, ainda não se sabe se o estado mental dela influenciou seu desaparecimento. Amy é coproprietária da cafeteria Farley's em São Francisco.
É uma franquia popular que também tem filiais em Oakland e São Francisco. E segundo todos os relatos, o negócio vinha indo bem. Quando uma série de acontecimentos infelizes começou a afetar o bem-estar de Amy, ela entrou em um estado depressivo. De acordo com a família dela, Chris, uma amiga próxima de Amy, perdeu a vida e logo depois, um dos cachorros da família também faleceu. Ela cuidava de parentes, o que aumentou a pressão enquanto enfrentava essas perdas. A última vez que Chris viu Amy foi em 25 de março, quando tomaram café da manhã juntos, e depois ela a deixou em uma estação do Bay Area Rapid Transit. Amy iria a uma sessão de terapia em Walnut Creek. Ela voltou para a casa do casal e foi flagrada por câmeras caminhando perto do Parque Dimond. Ela saiu para passear com o cachorro da família e nunca voltou. Chris está desesperado por respostas sobre o que aconteceu com ela. Após Amy ser dada como desaparecida, a casa do casal foi revistada e todos os pertences dela foram encontrados lá dentro. A porta dos fundos estava aberta, mas não foram encontrados sinais de luta ou qualquer coisa suspeita. Chris afirmou que depois que Amy terminou a sessão de terapia, ela mandou uma mensagem dizendo que estava em casa. Um vizinho confirmou que ela estava lá, pois conversou com ela enquanto passeava com o cachorro. Quando Chris chegou em casa, às 13h15, preocupou-se ao ver a porta dos fundos aberta e suspeitou de algo errado ao não encontrar Amy, mesmo com os pertences dela lá. Chris esperava encontrar algo dentro de casa que lhe desse alguma pista sobre para onde Amy poderia ter ido, mas não foi o caso. O que o preocupa ainda mais é que ela saiu de casa sem o remédio diário e ele disse à mídia que pode ser muito perigoso para ela ficar sem ele por muito tempo. Como Amy foi vista pela última vez, caminhando perto de trilhas, as autoridades iniciaram as buscas primeiro nessas áreas, o que preocupa a família, pois ela está sem suprimentos ou equipamento e pode ficar à mercê do clima até ser encontrada. A família do casal, amigos, um grupo de voluntários e profissionais de busca vasculharam essas áreas, mas, por enquanto, Amy continua desaparecida. Ela tem cabelo loiro e olhos cor de avelã, mede 1,62 m de altura e pesa 54 kg. Ela apareceu nas imagens de vigilância com camisa branca de manga curta, jeans claros e sapatos brancos. Qualquer pessoa que tenha visto Amy ou tenha informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Oakland pelo telefone 510-238-3641. Número 5. Quando Ronald Damas Jr., de 37 anos, desapareceu em 2024, acreditava-se inicialmente que a investigação seria rotineira, mas novos detalhes sugerem o contrário, e se forem verdadeiros, ele pode estar em grave perigo. Quando desapareceu, Ronald era corretor de imóveis em Huntsville, Alabama, e pai de 3 filhos. Após seu desaparecimento, a família afirmou à polícia que ele jamais os abandonaria e não via motivo para seu sumiço repentino. No dia 15 de dezembro de 2024, Ronald foi até a casa da mãe do filho Del e chegou lá por volta das 20 horas. Ele tinha passado o fim de semana com seu filho, como de costume, e estava devolvendo o menino para ela, assim como fazia normalmente toda semana. Mais de 2 horas depois, às 22h15, ele foi visto comprando na loja de bebidas Mid-City, em Huntsville, e testemunhas relataram à polícia que ele estava com 2 mulheres que as testemunhas não reconheceram. As câmeras de segurança da loja também confirmaram isso. Os 3 passaram um curto período na loja antes de sair e Ronald não fez contato com ninguém que ele conhece desde aquela noite. Até então, ninguém suspeitava de nada, mas no dia seguinte tudo mudou rapidamente. O carro de Ronald, um Hyundai Palisade 2021, foi encontrado abandonado em Camden, Tennessee, perto do marcador 133, na Interestadual 40. Quando ele ainda não havia retornado para casa até o dia 24 de dezembro, sua família decidiu registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e temia que ele não estivesse com eles no dia de Natal. Como de costume, a investigação do desaparecimento começou pelo rastreamento do celular. Foi descoberto que ele estava na região de Memphis, no Tennessee, mas ninguém conseguia explicar por que ele estava lá.
Isso levantou suspeitas nos investigadores e a polícia afirmou que acreditava no sequestro de Ronald. Muito rapidamente, um grupo de suspeitos foi identificado e foi anunciado que a polícia estava procurando por Torrey McLaurin, de 33 anos, Kiara Clark, de 27 anos, Carissa Cash, de 33 anos, Quinterias White, de 32 anos, e Sabrina Chambers, de 27 anos. As acusações contra o grupo incluíam sequestro em primeiro grau, conspiração para sequestro e receptação de bens roubados. Clark e White foram presos em 8 de abril de 2025 e mantidos sob custódia sem fiança. Na audiência, foi revelado que Chambers e Kalisha McKenney se prostituíam naquela noite e eram as duas mulheres vistas com Ronald na loja de bebidas. Kalisha já faleceu e Sabrina Chambers está desaparecida há algum tempo. O telefone de Ronald foi achado depois na casa dela e ela segue desaparecida. Descobriu-se também que White e Clark discutiam sobre $7.000 que sabiam estar na conta bancária de Ronald na época do desaparecimento. Mensagens encontradas entre Clark e White sugerem que o sequestro foi planejado com bastante antecedência e que eles pretendiam roubar o dinheiro de Ronald. O restante do grupo ainda está foragido, mas deve ser apenas questão de tempo até serem localizados e presos. Uma recompensa de $10.000 está sendo oferecida por informações sobre o paradeiro de Robert, e sua família forneceu à polícia esta descrição. Ele tem cabelo preto e olhos castanhos, mede 1,65 m de altura e pesa 75 quilos. Nas imagens das câmeras de segurança da loja de bebidas, ele aparece de camisa xadrez vermelha e preta de manga longa. Qualquer pessoa que souber onde Robert pode ser encontrado deve entrar em contato com a polícia de Huntsville pelo telefone 256-254-4240. O nome dele é Roberto e o número do caso é MP135496. Número 4. Muitas buscas por desaparecidos acabam ao se confirmar que a pessoa de alguma forma foi parar em um corpo d'água, geralmente após localizar seu veículo em um lago ou rio. Na maioria desses casos, as pessoas ficam desaparecidas por meses ou anos, sendo geralmente encontradas pelo trabalho da polícia e tecnologia avançada. No caso de Daniel Scott Emerson, de 64 anos, conhecido como Scott, uma descoberta semelhante ocorreu, mas isso pouco ajudou a polícia a encontrá-lo. Scott foi visto pela última vez em 3 de março de 2026 e não teve mais contato com a família desde aquele dia. Testemunhas relataram tê-lo visto perto das avenidas Fairmount e Lakeview por volta das 12h30 daquela manhã. Quando não foi encontrado até o dia 5, a família registrou seu desaparecimento. Com a notícia do desaparecimento, testemunhas trouxeram informações preocupantes. Relataram ter visto um caminhão semelhante ao de Scott sobre o gelo do Lago Chautauqua em 3 de março, último dia em que ele foi visto. Com essa informação, decidiu-se vasculhar o lago. Equipes de mergulho da polícia usaram sonar subaquático para localizá-lo. O veículo foi achado em águas rasas, entre os pilares 3 e 4, perto da Veterans Memorial Bridge, em 16 de março. A água turva dificultou a busca no caminhão, levando os investigadores a flutuar o veículo até a superfície no dia 20. Foram usadas bolsas infláveis para levantar o veículo do lago, depois ele foi levado à margem e revistado. Nenhum sinal de Scott foi encontrado no interior, e não se sabe se ele saiu do veículo antes de afundar. Uma janela da caminhonete estava aberta, sugerindo que Scott tentou sair enquanto o veículo afundava, ou, segundo a polícia, alguém poderia tê-lo puxado para fora, embora isso pareça improvável. Buscas seguiram pela margem do lago e autoridades pediram ajuda do público para achar Scott, mas nenhuma pista foi encontrada. A segunda busca contou com cães farejadores e mergulhadores, mas as condições continuavam difíceis e o progresso era lento. Esses esforços não localizaram Scott e a polícia pediu que quem tiver imagens do caminhão trafegando sobre o lago se apresente. Eles foram orientados a se concentrar nas horas entre 4 e 7 da manhã do dia 3 de março de 2026, mas até agora ninguém se apresentou com qualquer informação nova e útil.
Novas buscas estão previstas, mas as autoridades disseram que não buscarão diariamente. Eles vão usar jet skis, barcos e mergulhadores ocasionalmente, esperando encontrar Scott. Eles prometeram investigar qualquer pista recebida, mesmo que pareça insignificante. Scott é descrito como tendo cabelo grisalho curto, olhos verdes ou castanhos claros, mede 1,73 metros de altura e pesa 86 quilos. Qualquer pessoa que tenha informações que possam levar ao seu paradeiro deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Chautauqua pelo telefone 716-753-4232. Número 3. Não há muitos detalhes disponíveis sobre o desaparecimento de Colby Sinclair, de 30 anos, mas a polícia anunciou que há suspeita de crime e que a Unidade Integrada de Crimes Graves da ilha de Vancouver assumiu a investigação da Polícia Montada Real do Canadá. A última vez que Colby foi visto foi em 8 de março de 2025. Depois, sua família se preocupou porque não conseguiu mais notícias nem contato com ele. Esse tipo de comportamento era considerado muito fora do comum para Colby. E quando ainda não tinham notícias dele, até o dia 22 de março, eles entraram em contato com a Polícia Montada Real do Canadá para registrar o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Em 20 de maio daquele ano, a VMQ vasculhou 2 propriedades após a emissão de um mandado de busca, mas as autoridades não informaram o motivo de suspeitarem que encontrariam pistas sobre o paradeiro dele nesses locais. A primeira das 2 propriedades está situada em uma área rural, em Black Creek, e a segunda pertence à Primeira Nação Wiwai-Kai. Isso ocorreu após relatos de que Colby foi visto pela última vez em Campbell River, Colômbia Britânica, e ainda não se sabe se algo útil foi encontrado. Vale ressaltar que a Vinco só costuma assumir investigações quando há suspeita de atividade criminosa, o que torna o caso de Colby ainda mais preocupante para seus amigos e familiares. Desde então, sua irmã, Oshan Lazuk, tem divulgado informações sobre o desaparecimento de Colby nas redes sociais e espera que alguém o reconheça e traga informações que antes eram desconhecidas pelos investigadores. A família pediu que quem tiver informações entre em contato com as autoridades rapidamente para ajudar a encontrar Colby. Oshan disse achar inaceitável que sua família ainda espere respostas após tanto tempo, pois precisam de um desfecho no caso de Colby. Ela agradeceu a todos envolvidos na investigação, incluindo autoridades, comunidade local e quem compartilhou informações online sobre o caso. A pergunta que mais intriga as pessoas da comunidade é por que as 2 propriedades mencionadas anteriormente foram vasculhadas. Isso gerou muita especulação, mas a polícia continuará focando nos fatos do caso em vez de teorias. Outras fontes indicam que Colby lutava com o que chamaram de demônios internos nas semanas e meses antes de seu desaparecimento, e algumas pessoas afirmaram que ele estava tentando mudar de vida. Mas Colby segue desaparecido, e a polícia espera que a divulgação da descrição faça alguém se lembrar de algo e fornecer informações até então desconhecidas para resolver o caso. Colby tem cabelo castanho e olhos azuis, mede 1,70 metros de altura e pesa cerca de 88 quilos. Desconhece-se o que ele vestia ao desaparecer. A Unidade Integrada de Crimes Graves da ilha de Vancouver solicita que quem tiver informações entre em contato. 50-380-6161. Número 2. Muitos casos de desaparecidos não resolvidos no mundo envolvem pessoas que sumiram ao passar tempo ao ar livre, geralmente em trilhas de parques nacionais. O caso de Charles Roche, de 67 anos, não é diferente e estão fazendo de tudo para descobrir seu paradeiro. Quando desapareceu, em 2025, Charles Roche era professor na Faculdade de Direito Dedmon, da Universidade Metodista do Sul, em Dallas, Texas, e advogado no escritório Roche e Morris. Kate Morris, sócia de Charles Roche no escritório de advocacia, disse à imprensa que ele visitava o irmão em Gainesville, Geórgia, em novembro de 2025. Ele e seu irmão eram originalmente daquela região e passaram um tempo colocando a conversa em dia.
Na manhã do desaparecimento, no Dia dos Veteranos, os dois tomaram café juntos. Depois, Charles disse que queria caminhar pelo Byron Herbert Reese Trailhead, que frequentava quando jovem. Ele chegou à trilha, pois seu carro foi achado depois, mas nunca houve sinais de Charles. Kate disse que se preocupou com o bem-estar dele ao não conseguir falar pelo celular, algo incomum, pois ele sempre atendia suas ligações. Depois, uma testemunha relatou ter encontrado Charles na trilha e conversado brevemente antes de seguirem caminhos diferentes. Portanto, presume-se que Charles, de alguma forma, se perdeu enquanto estava na trilha e que depois não conseguiu encontrar o caminho de volta para a civilização. A família de Charles está muito preocupada com seu bem-estar, mas mantém a esperança de que será encontrado, pois muitos esforços estão sendo feitos para localizá-lo e trazê-lo em segurança. Durante uma das buscas na área, um cão farejador indicou ter detectado o cheiro de Charles na trilha, o que confirmou que ele esteve na área em algum momento. Quem tem câmeras de caça na região foi pedido para verificar se registraram Charles na trilha, mas até agora ninguém enviou gravações desse tipo. As preocupações aumentam, pois a trilha é muito acidentada. Na época, as temperaturas caíram bastante à noite, deixando Charles exposto ao frio. Como ele só planejava uma caminhada curta, não levou suprimentos nem equipamentos. Buscas extras ocorriam do amanhecer ao anoitecer, mas nenhum sinal de Charles foi achado. A família dele criou um site chamado bringcharleshome.com, onde o público pode acessar informações sobre seu desaparecimento. As cavernas da região foram vasculhadas caso ele tenha se abrigado lá, e voluntários focam áreas rochosas da trilha caso ele tenha caído e se machucado. Tentaram localizar o celular dele, mas acham que a bateria já tinha acabado ao chegar à trilha. Uma página no GoFundMe foi criada para arrecadar fundos para buscas futuras, e $80 mil já foram coletados até agora. O link está abaixo. Ele usava calça caqui, suéter cor de camelo e jaqueta verde escura quando foi para a trilha. Ele é descrito como tendo cabelo branco, medindo 1,85 m de altura e pesando 90 quilos. Qualquer pessoa que possa ajudar a encontrar Charles deve entrar em contato com o Centro de Operações de Emergência do Condado de Union pelo telefone 706-439-609 DUM. Número 1. Novas informações vieram à tona após o desaparecimento de William Neal McCaslin, um major-general aposentado da Força Aérea de 68 anos que supervisionava a base aérea Wright-Patterson, localizada em Ohio, e muito citada por teóricos da conspiração sobre OVNIs. A base foi quartel-general do projeto Blue Book e já sugeriram que naves extraterrestres eram mantidas lá, longe do público, embora nunca tenham encontrado provas disso. William participou de programas secretos de armas espaciais e atuou em várias áreas de pesquisa na base. Por isso, muitos passaram a especular que seu trabalho está ligado ao desaparecimento. Mas isso continua sendo pura especulação. De acordo com relatos, William foi visto pela última vez em sua casa em Albuquerque, Novo México, no dia 27 de fevereiro de 2026. Ele conversou com um técnico de manutenção na casa por volta das 10 horas da manhã daquele dia, e às 11h10 sua esposa saiu de casa para ir a uma consulta. Ela retornou à casa à 00:04, mas se surpreendeu ao ver que William não estava lá. Dentro da casa, ela achou os óculos e dispositivos vestíveis dele, mas percebeu que uma camisa verde de manga longa, botas de caminhada, carteira e arma com coldre de couro sumiram. Durante a busca inicial realizada em 7 de março, uma blusa de moletom cinza da Força Aérea dos Estados Unidos foi encontrada a apenas 1 milha da casa de William. Nada de anormal foi achado na camisa, que foi enviada ao laboratório para análise, sem confirmação de que pertence a ele. Investigadores já visitaram mais de 700 casas desde o desaparecimento de William e pediram imagens de câmeras de segurança dos últimos movimentos dele, mas ninguém forneceu gravações até agora.
O departamento do xerife do condado de Bernalillo abordou alegações de que o trabalho de William estaria de alguma forma ligado ao seu desaparecimento e pediu ao público que evite espalhar informações falsas, pois isso pode prejudicar a investigação. Apesar disso, vários veículos de notícias associaram o caso dele aos de vários especialistas norte-americanos nas áreas de espaço avançado, nuclear e defesa que desapareceram inexplicavelmente nos últimos anos. Em uma reviravolta, descobriu-se que Susan Milkerson, esposa de William, fez um comentário estranho ao falar com a operadora do 911. 3 horas após seu desaparecimento, ela ligou para a emergência e disse acreditar que ele saiu de casa e não queria mais ser encontrado. Ela explicou que pensava assim porque ele desligou o celular e o deixou em casa antes de sumir. Mas ela não explicou por que ele pode ter escolhido não ser encontrado, só disse que não suspeita de crime ou má intenção no caso dele. Curiosamente, algumas pessoas afirmaram que William estava sofrendo de demência e que Susan recebeu uma ligação preocupante sobre o caso em algum momento, mas ela desmentiu esses boatos em um comunicado à imprensa. Se souber algo sobre o paradeiro de Williams, contate o departamento do xerife do condado de Bernalillo, unidade de pessoas desaparecidas. 05-468-7070. Informações também podem ser enviadas por mensagem de texto para o número 847411. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo.